Olá galera do canal, você que curte história, você que curte futebol, você que curte o Bangu, afinal o Bangu é a história do futebol brasileiro, se liga na gente, se inscreva no canal, aperte o sininho, comente, participe e cada vez mais a gente faz um videozinho novo para distrair a cabeça. Mas hoje o tema é polêmico. Erros de arbitragem, principalmente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, contra o Bangu ao longo do tempo. Sempre quando o time está bem, sempre quando ele vai passar de fase, ele vai ser campeão, ele tem tudo para ganhar o jogo, o juiz se equivoca, erra. Sempre o Bangu é o prejudicado na história, né? Errar é humano, falhar também, mas são tantos erros em sequência que a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Confira agora os 20 piores erros de arbitragem contra o Bangu ao longo dos anos que eu selecionei para vocês. 20ª posição, Campeonato Carioca 2020, cruzamento para a área e o William Arão estica o braço para evitar que a bola passe. Pênalti claro para o Bangu que o juiz Wagner Nascimento Magalhães faz questão de ignorar. Se fosse do outro lado ele marcava, hein? Nessa noite no Maracanã, Bangu 0, Flamengo 3. 19ª posição, Campeonato Carioca 2020. Yuri Ferreira resolve inventar um pênalti para que o estreante Honda fizesse um gol pelo Botafogo. Não houve nada, o goleiro Matheus nem tocou no Rafael Navarro, mas era preciso ajudar o Foguinho, né? Nesta tarde, Bangu 1, Botafogo 1. 18ª posição, Bangu e Resende, Campeonato Carioca 2020. O atacante banguense Otávio entra na área e leva uma banda do goleiro do Resende. O jogo estava nos acréscimos e havia um pênalti claro para bater. Mas o árbitro Rodrigo Nunes de Sá resolve mudar de ideia e anula a marcação do pênalti. Suspeito, muito suspeito. Nesta tarde, o jogo ficou mesmo no 1-1. 17ª posição, Bangu e Flamengo, Campeonato Carioca 2018. Último minuto de jogo, o Fla vencia por 1-0 quando Anderson Lessa entra na área e é derrubado. O árbitro Leonardo Garcia Cavaleiro fingiu que não viu e mandou o jogo seguir sem marcar o pênalti para o Banguzão. Isso a Flamídia não mostra. 16ª posição, Bangu e Vasco, Campeonato Carioca 2004. Marcelo de Lima Henrique foi o único que viu o pênalti neste lance do Cristiano. Afinal, o Bangu vencia por 1-0 e ele precisava ajudar o time do Eurico. Valdir converteu o pênalti e o Bangu perdeu por 2-1. 15ª posição, Bangu e Flamengo, Campeonato Brasileiro 1980. Carpegiani se joga na área como se fosse um mergulho. O árbitro Wilson Carlos dos Santos inventa o pênalti para o Flamengo. Na cobrança, Zico chuta na trave, mas é claro que o juizão ia mandar voltar, né? Final, Flamengo bem ajudado 2, Bangu bem prejudicado 1. 14ª posição, Bangu e Volta Redonda, Campeonato Carioca 2021. Diego da Silva Lourenço vê pênalti nesse lance em que Aleph Manga dobra os joelhos e faz essa simulação bizarra. O juiz errou feio, prejudicou o Bangu e Moça Bonita e com isso o jogo terminou empatado em 1-1. 13ª posição, Bangu e Vasco, Campeonato Carioca 2001. Euler se joga na área e o juizão Samir Jorge Araque inventa o pênalti para ajudar o time do Eurico. Romário cobrou e o Bangu perdeu nesta noite de virada por 3-2. 12ª posição, Bangu e Vasco, Campeonato Carioca 1999. A partida caminhava para o 0-0 quando Jorge dos Santos Travassos resolve ameaçar e expulsar os dois volantes do Bangu, o Marcão e o Humberto. Tudo para facilitar a vida do Vasco, que acabou vencendo por 1-0. Isso sim foi apito amigo. 11ª posição, Bangu e Fluminense, Campeonato Carioca 2015. Luiz Felipe vem de trás e cabeceia para as redes de Diego Cavalieri, mas o árbitro Philip George Bennett anula o gol para ajudar o tricolor, que nessa tarde venceu por 2-1. 10ª posição, Bangu e Flamengo, Campeonato Carioca 2019. A bola sai totalmente pela linha de fundo, mas a arbitragem finge não ver. Na sequência do lance, o juiz Bruno Arleu de Araújo marca pênalti contra o Bangu e expulsa Felipe Dias. Isso é o Varmengo! Só assim mesmo para o Flamengo vencer naquela tarde por 2-1. 9ª posição, Bangu e Flamengo, Campeonato Carioca 2009. Djalma Beltrame Teixeira mexeu no resultado do jogo. Primeiro inventou esse pênalti em que o Juan caiu sozinho. Mas o Obina perdeu, né?
Não satisfeito, inventou outro pênalti no segundo tempo em que Max Biancucci chutou o vento. Dessa vez o Fla fez o gol. Aí, para completar a fraude, anulou um gol em posição legal do Sassá. Com tanta manipulação, o Bangu perdeu por 2-1 em Volta Redonda. Nesse dia, o apito amigo mostrou a sua cara. 8ª posição, Bangu e Botafogo, final do Campeonato Carioca 1967. Jaime levanta a bola para a área, o goleiro Manga sai errado e dá um tapa bizonho para dentro do gol. O juiz Antônio Viughi resolve ajudar o Botafogo e anula o tento, alegando falta de Del Vecchio sobre o goleiro botafoguense. Não houve nada e o Bangu perdeu a decisão por 2-1. 7ª posição, Bangu e Boa Vista, Campeonato Carioca 2018. No finalzinho do segundo tempo, Anderson Lessa é claramente derrubado pelo goleiro Rafael na pequena área, mas Patrício Wallace Correia Maia ignora o pênalti. Com empate em 2-2, o Bangu foi eliminado nas semifinais da Taça Guanabara, um absurdo que aconteceu no Engenhão. 6ª posição, Bangu e Vasco, Campeonato Carioca 2019. Novamente o Bangu é roubado numa semifinal. Anderson Lessa parte e marca o gol de empate, mas o juiz Wagner Nascimento Magalhães anula o gol legítimo. Com a derrota por 1-0, o Bangu fica fora da final da Taça Rio. 5ª posição, Bangu e Fluminense, final do Campeonato Carioca 1964. Jogo empatado em 0-0 até que Mário Tito entra limpo na jogada e o tricolor amoroso desaba na área. Cláudio Flávio Magalhães, sem a mínima convicção, marca um pênalti inexistente, para enorme prejuízo do Bangu. O Flu venceu graças a este lance. 4ª posição, Bangu e Fluminense, Campeonato Carioca 2002, último minuto da prorrogação, falta cobrada para a área, o goleiro Eduardo vai lá e cabeceia no canto de Murilo. Era o gol que levava o Bangu para a final. Mas Reinaldo Ribas Vieira inventou qualquer desculpa para anular o gol e ajudar o Fluminense. Depois disso, nunca mais o Reinaldo Ribas apitou. 3ª posição, Bangu e Fluminense, Campeonato Carioca 85. Todo mundo viu o lance. Marinho lança para Cláudio Adão no último minuto. Ele entra na área e leva uma gravata do Vica. Pênalti claro que José Roberto Wright não quis marcar para ajudar o seu tricolor. A roubalheira custou o título de campeão carioca ao Bangu. Que maldade! 2ª posição, Bangu e Curitiba, Campeonato Brasileiro 85. Romualdo Arpifilho deixa a jogada inteira a seguir, para só depois inventar um impedimento inexistente de Marinho. Seria o segundo gol banguense, o da vitória, o do título, mas Romualdo foi cirúrgico em operar o Bangu em pleno Maracanã. 1ª posição, Bangu e Flamengo, Campeonato Carioca 1996. O Bangu vencia por 1-0 e Walter de Paula Serra cria uma falta na lateral para depois dar o cartão vermelho para o Edilson. E com o banguense ainda em campo, ele manda o jogo recomeçar. Aí, para ajudar o Mengão, inventou um pênalti no Gilberto. A confusão estava formada. Walter Serra, desesperado para salvar o Fla da derrota, conseguiu manipular o resultado do jogo. Esticou a partida até os 59 minutos do segundo tempo para que o Fla conseguisse a virada. Uma vergonha em Conselheiro Galvão. Bangu 1, Flamengo 2. Para dar uma dor no coração, ver isso tudo. É muita maldade, é muito erro estranho que ocorreu ao longo do Campeonato Carioca, ao longo do Campeonato Brasileiro, justamente contra o Alvirrubro, Eu não lembro muito de errarem a nosso favor. Lembra de outro lance polêmico? Escreva aqui também, esteja sempre conosco. Os juízes podem errar, Mas vocês não podem errar comigo. Participem e até o próximo vídeo.